Bom dia, crianças, tudo bem? Então, estamos entrando aí numa nova fase, né? Devido a tudo que tem acontecido, devido a essa quarentena e não podermos estar na escola pessoalmente. Então, estamos agora nos comunicando dessa maneira. As aulas nesse período serão online e eu conto com a sua participação, conto com a sua colaboração. Temos um portal, né, que foi criado para que as atividades sejam feitas, para que o conteúdo seja passado. Então, eu realmente conto com a sua participação, porque as aulas não pararam, né? Como nós estamos falando, não estamos de férias. Então, vamos aproveitar esse momento para continuar aprendendo, para aprimorar aí, o nosso repertório de obras literárias, né? Então, vamos dar continuidade ao que começamos na nossa última aula. Na nossa última aula, conversamos um pouco sobre a questão da literatura, né? Foi uma conversa a respeito do que vocês gostam de ler, o que vocês gostam de assistir. Não esqueci que eu fiz essas perguntas, né? Então, eu estou realmente aguardando a resposta, né? Espero que você tenha feito, coloque lá no nosso portal, né, para que a gente possa conversar, debater sobre o assunto. Antes de entrarmos nessa quarentena, eu perguntei sobre o que vocês costumam assistir, qual é o tipo de texto que vocês gostam de ler, né? E dei algumas dicas também de leitura. Falamos um pouco sobre Clarice Lispector, que no final da aula eu vou estar falando um pouquinho sobre ela, tá ok? Então, para a gente dar início à nossa aula de hoje, eu gostaria de falar sobre gêneros literários. Eu fiquei pensando nesses dias no que poderíamos falar, né? Fiquei pensando no que seria interessante para tratarmos agora, né, nesse período. E aí, gostaria de falar sobre gêneros literários. Mas antes de falar sobre eles, eu separei 3 gêneros que muitas vezes eles acabam sendo confundidos, vamos dizer assim. Algumas pessoas não sabem diferenciar um gênero do outro. Então, antes de começar a falar do gênero que eu escolhi, eu gostaria de falar sobre 3 gêneros e as diferenças que existem entre eles. Então, vamos lá. Vai ser enviado para vocês o material, né, falando sobre isso, que é o conteúdo da nossa aula, tá? Sobre os 3 gêneros que eu vou falar com você agora e sobre o gênero que nós vamos estudar, tá ok? Então, entendendo algumas diferenças. Nós vamos entender as diferenças que tem entre fábula, conto e lenda. Talvez você pode pensar assim, mas são tão parecidos, todos eles tratam de histórias, então eu não sei realmente qual a diferença de um para o outro. Mas existem sim, cada gênero tem a sua particularidade. E são coisas que quando eu falar você vai perceber que realmente existem. Primeiro, eu vou falar sobre a fábula. Quem aqui nunca ouviu uma fábula? Ou melhor, quem já ouviu uma fábula? O que é uma fábula? Fábula tem por objetivo fazer com que o leitor reflita sobre valores da sociedade e outros julgamentos. Geralmente, a fábula ela tem uma narrativa curta e ela conta com figuras personificadas. Geralmente são animais com características humanas. Geralmente as fábulas elas têm como personagens principais animais. Animais que têm características humanas, animais que falam, animais que têm emoções, pensamentos. E o objetivo da fábula é transmitir uma moral. O objetivo de uma fábula não é simplesmente contar uma história para entreter alguém, mas sim trazer uma reflexão ao final da sua história. Um exemplo famoso de uma fábula é a cigarra e a formiga. Você já ouviu? Você conhece a fábula da cigarra e da formiga? Então, se você já ouviu a fábula, se você conhece, compartilhe com a gente lá no portal o que você conhece dessa fábula, ou se você ainda não teve a oportunidade de ler ou não lembra, eu te convido a ler mais uma vez, tá ok? Então, eu vou até falar um pouco sobre essa fábula. Ó,
A fábula da cigarra e da formiga consiste em uma cigarra muito astuciosa que gostava de levar a vida cantando e sem se preocupar com o futuro. Também existia uma formiga que trabalhava ardosamente para guardar o seu dinheiro. Enquanto a formiga trabalhava, a cigarra a aconselhava a parar tudo e começar a cantar. A cigarra gostava da boa vida, gostava de viver cantando, se divertindo e ainda dava conselhos para a formiga parar de trabalhar e curtir a mesma vida que ela. Até que finalmente chegou o inverno. E quando chegou o inverno, a cigarra não tinha o que comer, enquanto a formiga estava preparada, já que trabalhou o verão inteiro para manter ali os mantimentos necessários. E qual moral essa história nos traz? Os que não pensam no dia de amanhã pagam sempre um alto preço pela sua imprevidência. Então, essa fábula da cigarra e da formiga é representada por dois animais, por dois bichinhos, pela cigarra e pela formiga. E aí, nós temos uma moral no final da história, como eu falei aqui. Fala sobre pensar no futuro, sobre ser uma pessoa precavida, uma pessoa prudente. E fala sobre pessoas também que não se preocupam muito com isso. E aí, nós vemos isso no nosso dia a dia. Vemos isso à nossa volta acontecer com frequência. Então, a fábula é uma forma de levar o leitor a refletir sobre algum acontecimento, refletir sobre coisas do dia a dia, entendeu? Então, esse é o primeiro gênero, é a fábula. Então, ela tem essa característica, apresentar uma moral, um ensinamento moral. Ok? Tá acompanhando aí? Então, a segunda aqui que nós vamos falar é o conto. E aí você vai falar assim, poxa, você falou da fábula, da formiga e a cigarra, são tão parecidos com os contos que tem as princesas e tal, os contos de fada. Então, qual é a diferença? Qual é a característica do conto? O conto trata-se de uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. E o momento de maior tensão é chamado de clímax. É aquele momento em que o conflito está no auge. Você pode encontrar nos contos de fadas. Todo conto de fadas ele tem um conflito. Se você pega a história da Chapeuzinho Vermelho, o conto da Chapeuzinho Vermelho, era uma menina, foi muito desejada pelos pais, a mamãe queria muito ter uma filhinha branquinha como a neve, dos lábios vermelhos como o sangue, né? Não vou entrar em tantos detalhes da história, né? Mas você conhece. E aí acontece que, passado um tempo, a mãe da Branca de Neve morre e fica apenas o pai. E o pai se casa com uma rainha malvada que traz as duas filhas, né? E logo após o pai morre, temos várias versões, né? Hoje nós temos várias versões. Tem versões até de filme que a rainha mata o pai, tem versão que o pai morre mesmo sozinho, tem versão que o pai vai viajar, então... Mas as mais tradicionais contam que ela matou o pai da princesa, lá da Branca de Neve. Mas o que acontece? A questão aí é qual o conflito que a rainha tenta matar a Branca de Neve. Porque a rainha, ela se achava mais bela, ela tinha um espelho que contava para ela que ela era mais bela, até a Branca de Neve começar a crescer e o espelho dizer que a mais bela era a Branca de Neve. E aí surge o conflito, porque a rainha não queria perder o primeiro lugar na beleza. Então, ela tenta de todo jeito acabar com a vida da Branca de Neve, que foge para a floresta, encontra os anões. Então, ela tenta várias formas de tirar a vida da Branca de Neve. Até que no auge do conflito, ela consegue tirar a vida da Branca de Neve com uma maçã envenenada. E aí, quando todos pensam que a história acabou, que não tem mais jeito, surge um príncipe que salva a Branca de Neve da morte fria, com um beijo apaixonado, e aí a Branca de Neve volta à vida. Então, um conto, como eu falei, ele é uma narrativa curta que envolve um conflito. Possui elementos fundamentais. Os contos possuem elementos fundamentais. Personagens. Todo conto tem personagens. Narrador.
Geralmente, quando você pega um conto de fadas, tem a parte do narrador e a parte das falas dos personagens. Tem o tempo, quando aconteceu, tanto que a maioria dos contos eles iniciam com era uma vez. Então, geralmente, trata-se de uma época passada, de um tempo passado. Tem o espaço, que é onde acontece a história, geralmente acontece em castelos, em florestas, e o conflito, que foi como eu falei, é o problema ali onde gira em torno toda a história. Então, essa é a característica do conto, o nosso segundo gênero. E o terceiro gênero, que é o que nós vamos estudar, né? Aí você vai falar assim, mas por que você está falando sobre o conto e a fábula? Apenas para mostrar as diferenças entre um e outro. Mas o gênero que nós vamos estudar vai ser lenda. Então, qual é a característica de uma lenda? O que diferencia a lenda do conto e da fábula? A lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através do tempo. O que é isso? As lendas, elas são transmitidas oralmente. Elas vêm de geração em geração e são contadas oralmente. De caráter fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produtos da imaginação humana. O que isso quer dizer? Muitos pesquisadores, historiadores ou folcloristas afirmam que as lendas são apenas frutos da imaginação popular. Alguns afirmam que é apenas uma imaginação das pessoas, né, dos mais antigos. Porém, nós ouvimos também uma definição de que lendas em muitos povos são os livros na memória dos mais sábios. Devemos considerar ainda a diferença entre mito e lenda. Qual é a diferença? O mito é o personagem no qual a lenda trata, pois a lenda é a história sobre o mito. Entendeu a diferença? A lenda fala de um mito. Por exemplo, o Saci Pererê. O Saci Pererê é um mito da lenda do Saci. Ele é o personagem, é sobre quem é falada a história. Então, vamos falar sobre lendas. E aí eu quero perguntar para você, você conhece alguma lenda? Você já ouviu alguma lenda? E nós temos aí tipos diferentes de lendas. E hoje eu vou falar sobre 2 tipos de lendas. As lendas urbanas e as lendas folclóricas. Tá me acompanhando aí? Vamos respirar um pouquinho. Primeiro, lendas urbanas. As lendas urbanas, elas têm por principal característica a sua contemporaneidade. O que é isso? Elas estão relacionadas a acontecimentos atuais ou modernos, diferente das lendas folclóricas, que logo mais você vai saber, né? Vou citar algumas. As lendas urbanas, elas são modernas, elas são mais atuais. Como regra, as lendas urbanas têm um caráter sensacionalista ou conspiratório. Por quê? Porque elas têm a intenção de encontrar respostas para qualquer tipo de acontecimento sem uma explicação científica. Entre algumas lendas urbanas que mais chamaram a atenção no Brasil, destacam-se a lenda do chupacabra, a lenda da loira do banheiro e do homem do saco. E aí eu te pergunto, você já ouviu alguma dessas lendas? Daqui a pouquinho eu vou passar as atividades, mas já vou adiantar. Entre as atividades que eu vou propor a você, vai ser conversar aí com os mais velhos na sua casa, com seus pais, avós, tios. Nesse momento não podemos estar pessoalmente com todos eles, mas temos recursos para isso. Temos o celular, né? Temos aí as redes sociais. Então a minha primeira proposta é que você converse com seus pais, né? Converse com essas pessoas a respeito de lendas. Quais lendas eles conhecem? Quais lendas eles ouviram quando eram crianças? Quais lendas acompanharam a infância deles? Tá bom? Geralmente, as lendas urbanas elas são criadas para assustar e causar medo nas pessoas.
Eu conheço essas lendas que eu contei para você aqui, esses 3 exemplos, eu já ouvi falar e realmente são lendas que causam medo. Se você não conhece, faça uma pequena pesquisa sobre elas, mas com muito cuidado, hein? E agora, sobre lendas folclóricas. As lendas no Brasil são inúmeras e elas são influenciadas diretamente pela miscigenação na origem do povo brasileiro. O que é isso? Devemos levar em conta que uma lenda ela não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. Nós devemos considerar que é uma história para ser criada, defendida e, o mais importante, para ter sobrevivido na memória das pessoas, ela deve ter, no mínimo, parcelas de fatos reais. Não é? Não estou aqui dizendo que a lenda é uma mentira e nem que ela é uma verdade, mas que ela é composta, sim, por fatos reais, por alguns fatos verídicos, porém, pelo fato dela ser contada por pessoas, existe sempre aquele acréscimo, né? Sempre acrescentam alguma coisa, cada um coloca ali algo diferente para acrescentar ao contar uma lenda. E é isso que torna ela uma lenda folclórica, porque ela vem vindo de geração em geração e cada pessoa que conta, conta da sua maneira. A maioria das lendas brasileiras são de origem indígena, mas receberam influência dos mitos e histórias trazidos de portugueses e africanos. Com o tempo, as lendas foram adaptadas por indivíduos comuns e se tornaram mais populares. Como eu falei, conforme as lendas são contadas, conforme as pessoas vão contando as lendas, elas começam a readaptá-las, tornando elas mais comuns e populares. Algumas lendas encantam, outras lendas assustam, mas acima de tudo, elas representam as características de quem as inventou. A cultura brasileira apresenta diversos personagens em seu folclore. Com certeza você conhece alguns deles, você já estudou ao longo aí da sua vida escolar, você vem acompanhando alguns personagens desse, até mesmo na sua casa, através de livros. Por exemplo, temos aí o desenho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, apresenta algumas lendas folclóricas brasileiras, como a Cuca, o Saci Pererê, o Curupira. Eles fazem parte do folclore brasileiro, de lendas folclóricas brasileiras. Então, entre as lendas brasileiras estão Mula Sem Cabeça, Iara, Saci Pererê, Caipora, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Negrinho do Pastoreio, Cuca, Boitatá, Cobra Grande, Vitória Régia e Lobisomem. Esses são alguns personagens que fazem parte das lendas folclóricas do nosso Brasil. Você conhece algum deles? Eu acho que sim, hein? E aí, a proposta para esse bimestre, nossa proposta de estudo a respeito de lendas, qual é? Esse ano, 2020, comemoramos o centenário de Clarice Lispector. Ela nasceu em dezembro de 1920 e morreu em 9 de dezembro de 1977. Ela nasceu no dia 10 de dezembro e morreu no dia 9 de dezembro. Um dia antes de comemorar 57 anos, Clarice faleceu, né? Então, em 2020 é comemorado o centenário dela. E aí nós temos um livro que é excelente para tratar do assunto de lendas, que é o livro Como Nascem as Estrelas, 12 lendas brasileiras, escrito pela Clarice Lispector, aonde ela cita 12 lendas brasileiras. A proposta dela com esse livro é trabalhar uma lenda por mês. É uma lenda para cada mês do ano, ok? E aí nós iremos trabalhar as lendas citadas por Clarice. Temos o arquivo do livro em PDF, vai ser enviado para vocês também, né? E nós iremos começar na próxima aula a trabalhar esse livro da Clarice, que retratam aí 12 lendas. Mas na última aula eu te pedi uma pesquisa sobre a Clarice. E eu gostaria de receber esse material, tá ok?
um pouco sobre a vida dela, eu até falei aqui o dia do nascimento, o dia de morte, mas eu gostaria de receber de você mais algumas informações sobre ela, porque ela é a autora que nós vamos estudar nesse bimestre em comemoração ao seu centenário. Então, vou dar uma colinha. Clarice nasceu no dia 10 de dezembro, como eu falei, de 1920, e morreu no dia 9 de dezembro de 77. Conhecida como uma das melhores escritoras brasileiras, Clarice escreveu romances, contos, crônicas e literatura infantil. Então nós iremos estudar as lendas através do olhar de Clarice Lispector. Então eu conto com você para participar aí dessa aventura, né? De entrarmos um pouco aí no mundo das lendas, né? Ter um pouco mais de conhecimento sobre essas lendas e ouvir também lendas urbanas, lendas que os nossos pais ouviram quando eram crianças. Tá ok?